Recording in progress. Bom, agora o computador avisou e está gravando, então eu dizia que é uma alegria abrir esse colóquio de estudos avançados. Como as organizadoras, a Val está aqui, né, a Amanda e a Nathalie, elas já foram me dando bronca logo que eu as chamei para fazer a organização, porque eu disse que o nome temporário, né, desse evento era Congresso de Egressos. E aí acho que a Val falou assim, não, pelo amor de Deus, não desse nome, tem muito... Tem uma sonoridade aí meio estranha, então o colóquio de estudos avançados é inaugurado, então eu já aproveito aqui para agradecer as organizadoras que vão apresentar, vão falar um pouco, né, mais para frente sobre essas experiências, também vão apresentar trabalhos. E para essa primeira mesa, eu gostaria de agradecer muito à professora Diana Navas, que aceitou o convite das organizadoras para fazer essa mediação. Então, eu passo a palavra para ela, né? Sem mais delongas, iniciamos a mesa. Muito obrigado. Eu que agradeço ao convite, eu fiquei muito feliz quando vi esse evento de perto, porque é sempre muito bom a gente poder receber vocês novamente aqui no programa. Eu falo que uma vez é LCL, para sempre é LCL, então é muito bom ter vocês aqui, e ainda mais sabendo que estão desenvolvendo outras pesquisas, né, que aprofundaram os conhecimentos que adquiriram aqui em suas pesquisas. E, então, nós vamos dar início a essa sessão, começando primeiro com o Lion, eu não consigo chamar de Leon, embora alguns me chamem assim, e que, então, fez o seu mestrado aqui no programa de literatura crítica, hoje está fazendo o seu doutorado no Mackenzie, e que tem a pesquisa intitulada A Serpente e o Gigante, a mediação do conhecimento e a sobrevivência da imagem. Então, muito feliz de te encontrar aqui, de verdade, e passo a palavra a você, e vou sentar para poder ver suas coisas. Queria agradecer. Licença, então, share screen. No Zoom, deixa eu só faz isso aqui de novo. Faz muito tempo que eu não mexo com esses sistemas. Deixa é isso. Só você pode fazer isso. Queria agradecer primeiro a professora Diana, ao professor Fábio, pelo convite. Eu achei, fiquei muito contente até pela iniciativa, assim, porque uma vez que a gente estudou na PUC, fica muito marcada na forma como a gente pensa, na forma como a gente se relaciona com o conhecimento, assim, nesse sentido, assim, tanto que eu sempre comento, assim, pela forma como você vai construir seu discurso, percebe-se que você tem uma passagem na PUC. Então, é um pouco esse meio que marca da PUC, bem intrínseca na nossa. Posso compartilhar agora? Você acha que funciona? Sim, vou tentar. Oi? Na verdade, tem que usar mas vai share screen, que é fazer aqui isso. Aí você coloca exatamente share. Perfeito. Obrigado. É responsabilidade dele, porque eu já participei, já fiz muito disso, eu deveria estar. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Agora eu só preciso ver se eu consigo manipular, é o que eu não consigo. Isso. Foi. Bom, minha comunicação, primeiro me apresentar, meu nome é Nilo Santiago, eu sou doutorando da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou bolsista CAPES e sou bolsista da UPM também, que é da bolsista da universidade. Fui mestrando aqui na PUC, orientando da professora Elizabeth Cardoso, tive a felicidade de ter, por conta da universidade, a professora Diana como a professora que representou na minha banca, então agradeço muito. E a comunicação, ela é um fragmento do que é o primeiro, um dos tópicos da minha tese, né? Que ela tem nome, eu não preciso falar agora, como sendo apenas um fragmento, e esse trecho se chama Serpente e o Gigante, a mediação do conhecimento e a sobrevivência da imagem.
Bom, acho que para começar, antes de ler um pouquinho do trecho, que é um dos corpos de pesquisa, e a gente assuntos que vocês estão aqui, eu gostaria de falar especificamente de um mote muito importante que desencadeou essa pesquisa, que foi em um evento específico, eu escutei uma fala do ilustrador chamado Roger Mello, que é um muito importante aqui no Brasil, e ele disse: o livro é um artefato da humanidade. Ok, essa frase não foi só pelo Roger, mas todos os pesquisadores do livro, e ela é uma fala muito emblemática. Tá, ok, o livro é um artefato da humanidade. Mas e o livro infantil? O que ele é para a humanidade, então? E aí, eu gostaria de começar, a partir desse questionamento, eu vou ler um pouquinho do trecho do livro Tempo Gigante, da Carmen Tipa e do Manuel Marsol, para construir um pouco esse pensamento do que seria essa relação dessa sobrevivência da imagem e dessa mediação do conhecimento, para entender um pouco como esse artefato se constitui na sociedade contemporânea. Né? Bom, hoje não aconteceu nada. Nem hoje, e hoje também não. Estão a ver? Aqui nunca acontece nada. Passa um mosquito, talvez, mas mais não. Os dias são como os pinheiros. Parecem todos iguais. Será sempre assim? É isso. A partir da relação com uma figura que ela entrelaça um ser que é de uma natureza imaginária, dentro do livro infantil, se a gente começar a pensar nele como um artefato da humanidade, a gente tem que pressupor o que esse artefato da humanidade, o livro infantil especificamente, traça com uma relação de intrinsecamento e de ligação com o conhecimento que não está necessariamente pautado em relações de utilidade. A gente sempre se discute essa relação, a literatura não tem que ser utilitarista, tal, beleza. Só que, assim, se vê isso comumente dentro da literatura infantil. Tipo, a literatura infantil existe, às vezes, para criar utilidades e explicar coisas que nós, adultos, que somos os grandes produtores deles, temos dificuldade de expor. E aí, para amarrar isso, eu gostaria de apresentar uma pessoa. Eu peço desculpa também pela qualidade das minhas imagens, não são as melhores do mundo, mas foram as possíveis. Esse é o Vivarro. O Vivarro, ele, um alemão, ele abdicou de muitas coisas na vida dele por uma paixão, a paixão dele. Colecionar livros, viajar e fotografar. Entendeu? Ele era de uma família de bancários, de uma família que tinha muito poder aquisitivo na Alemanha, e ele abdicou disso por irmão com esse único pedido, que ele pudesse estudar, viajar, fotografar e adquirir livros. Ok, nem fosse essa oportunidade, mas ele teve. A grande questão é o que se faz com isso. O Warburg, ele resolveu visitar uma tribo, uma comunidade indígena no Novo México, no Arizona, que lá, nessa região, existem várias comunidades, mas um específico chamou muita atenção do Abivar, que era a comunidade dos Hopis. E lá, esse é um mapa específico que foi encontrado nos próprios arquivos do Warburg, você pode encontrar em um, especificamente. E ele começou a traçar algumas semelhanças que tinham nessas relações desses povos que ele acabava visitando. Só que diferente de um olhar eurocêntrico, do qual vai olhar esses povos para tentar extrair o que eles têm de diferença em uma relação de poder, o Warburg queria se relacionar com esses povos e entender como funcionava a construção do imaginário e como especificamente se lidava a relação de sobrevivência da imagem desses povos. E aí, nesse sentido, ele observou que existia sempre uma figura muito emblemática em tapeçarias, quadros e outros tipos de objetos comuns a esses povos, e era sempre a figura de uma serpente. Mas o que essa serpente especificamente representava? E ele, conversando com a comunidade, foi instruído que a serpente era uma ligação que constituía um ponto de conexão entre o que era de um espaço onírico e imaginário, divino, e também daquilo que era comum para esses povos. Então, daquilo que é da sua colheita, das suas relações com as estações, das suas relações com o próprio povo, e com tudo aquilo que rodeia essa comunidade. Deixa eu dividir pessoas. E o Warburg começou a registrar, fazer esses registros fotográficos e perceber que a serpente, ela não estava simplesmente só num espaço ritualístico, ela estava sempre num espaço comum.
Então, as bonecas que as crianças brincam, os vasos que as pessoas utilizavam para beber água, para utilização de alimentação, então, nada estava desligado dessa conexão entre mundo imaginário e realidade. E ele percebeu que algo ali se tocava. E quando ele começa a observar e se relacionar mais com esse povo, ele descobre que eles têm um ritual que é o culto da dança da serpente, que é um rito do qual esses povos criam serpente durante muito tempo, quando elas chegam a um determinado momento da sua maturidade, em um determinado momento específico das estações, eles dançam com essa serpente na boca. E aí se pergunta, mas é uma crueldade com os animais, tal. Só que assim, as serpentes não se machucam nem eles, se machucam, as serpentes são devolvidas e arremessadas, às vezes, no deserto, e aí, para eles, é como se a serpente, tal como aquela imagem, trazendo os vírus aos homens. Então, por isso, ela representa, nas suas modulações, uma escada que se liga, que os homens podem chegar até ela e que os deuses também possam descer. Então, essa conexão para ele foi muito importante. E aí, dentro de toda essa relação imaginária, eu trago um momento específico do tempo do gigante, no qual ele começa a traçar uma relação de temporalidade diferente da dos outros. E aí, o tempo passa. Sem espaço. Nada. E aí, quando esse trecho especificamente chegou até mim, né, já com um pouco mais de maturidade para mostrar uma natureza de um conhecimento que entrelace esse toque do imaginário com esse toque da realidade. E é um toque. É um contato específico, com dedos que se tocam e criam uma fissura dentro desses espaços. E aí, se eu for entender como esse imaginário se enlaça, eu tenho especificamente essa imagem que para mim é muito emblemática, que é como o gigante dentro de uma sensação de um ser que está dentro do tempo e fora do tempo, não obedecendo uma linha de normalidade que é muito particular aos seres humanos, ele tem as suas relações de experiências e sensações com aquilo que se constitui por parte do planeta. Então, se eu penso em específico em um livro que entrelaça conhecimentos que não são só direcionados a uma funcionalidade da sociedade do meu tempo, eu penso em conhecimentos que estão atrelados a coisas muito maiores e amplas, que não são apenas de uma natureza funcional. Na tese, eu chamo isso de uma condição de uma produção capitalista, do qual o próprio livro está exposto a ter a sua produção condicionada àquilo que o capitalismo deseja. Só que quando você encontra um livro que é realmente um artefato da humanidade, ele não está condicionado a isso. Ele não está condicionado a nada. Ele está condicionado a tentar entrelaçar esses mundos, tentar fazer esse toque do imaginário na realidade. E aí, eu penso que, se eu penso numa literatura, de um livro infantil contemporâneo, e se eu estou tentando entrelaçar a composição de uma imagem, que seja o que é essa imagem do livro infantil, o gigante traz para mim uma relação tal qual a serpente com a vivaro, de uma relação de mediação. Mas não é uma mediação pautada dentro do conhecimento de uma relação muito pedagógica de si, mas naquilo que cria esse meio de comunicação entre mundos. Então, esse é o elo mais importante desse tópico da minha tese, porque é justamente a partir dessas imagens, da imagem da serpente, da imagem do gigante, eu consigo construir um percurso para tentar entender o que seria essa imagem do livro de infância. E aí eu queria trazer um fragmento do Avivado, que ele, a partir da experiência dele no México, junto com os tupis, no final do texto, né, que ele produz para poder sair de uma condição manicomial do qual ele foi colocado. Então, ele faz uma palestra para provar que ele não é uma pessoa louca, e a palestra louca justamente essa viagem. Ele diz assim: queremos escalar o teto da morada do mundo, voltar a cabeça para cima e pensar no que Goethe chegou a dizer: não fosse o olho do alvo solar, como poderíamos contemplar o sol? Toda a humanidade se encontra na veneração do sol, e todo
tomado como símbolo os alças das profundezas da noite, é direito tanto do selvagem como do erudito. As crianças estão em frente a uma caverna. Alçá-las à luz é a tarefa não só da escola americana, mas da humanidade em geral. Certa vez, quando estava nos aposentos do governador, em Acoma, sua filhinha de 4 anos entrou, com seus amistosos olhos castanhos de criança, e eu lhe perguntei pelo interno como se chamava. Ochassi, ela disse. O que isso quer dizer? Sol. Onde as crianças levam tais nomes é a pura alma infantil, e a pura alma infantil precisa rezar pela chuva. Aí o paganismo não é, em sua mentalidade, uma força hostil à cultura. Considerando que, claro que existem umas questões terminológicas, por exemplo, não compete mais, por exemplo, o que o Mário coloca como selvagem, mas a grande natureza do que ele está dizendo é que o conhecimento desses povos entrelaça aquilo que a gente pressupõe de um ser como o ser infantil, está interligado a saberes que não são simplesmente no campo do real, da realidade, mas sim de campos imaginários que se autoproduzem em um processo constante. E aí, quando ele diz de Uchassi, que significa sol, me vem um texto muito forte do George Agamben, que ele diz da relação de nomeação. Quando a gente pensa na infância, a infância não longe de um lugar muito romantizado no que é essa infância, mas sim de um momento específico que adultos, crianças, idosos, qualquer indivíduo consegue acessar, de nomeação. E quando ela diz Ochassi, sol, ela está nomeando a ela própria como um ser que interliga mundos. Ela não é simplesmente um nome de um ser humano, mas sim de um ser de conexão, de mediação, de conhecimento e de saber. Então, esse é um dos alicerces que embasa a relação da construção da minha tese, principalmente no primeiro capítulo, que é o que seria essa imagem de infância. Para daí depois pensar em como, a partir dessa imagem, existe um movimento de infância. Entendeu? Mas sempre apenas pensar o livro infantil como esse lugar de artefato que reúne essas forças, essas mediações, esses modos de conhecimento muito particular que é da linguagem. Então, eu agradeço, encerrar, e essa fotografia emblemática que o Abi tirou, que são das crianças saindo da caverna. Então, para ele, aquilo é muito impactante, assim, e essa imagem, para mim, também é muito significativa, em qual a gente consegue localizar isso com uma força muito singular. Eu agradeço, que deu poucas referências, que eu acho que tem um tempo do qual o doutorado sempre se separar em termos em referências e mais naquilo que você pensa. E eu agradeço muito e passo a palavra para a professora Diana. Vamos sair. Parabéns, Laura. Delícia te ouvir. E nós vamos fazer assim, nós vamos ter todas as apresentações e, ao final, aí nós abrimos para uma discussão das propostas. Agora, nós temos que será da Priscila, a Priscila Lins Bezerra Pinheiro, que traz uma proposta intitulada Letramento Literário e Metodologias Ativas na Prática. Então, seja muito bem-vinda também, Priscila, uma alegria poder te rever aqui, e principalmente tratando de uma questão que tem sido alvo também dentro do programa, dentro da universidade, que é essa questão das metodologias ativas e do letramento literário também. Então, que é a vontade, principalmente para ti. Toda a apresentação. Parece ser muito bem.
mãe, mas pareceu que estava. Mais fácil. Não, pendrive, né? É isso mesmo. Só para umas crianças. Só que a nossa vez né? Agora nós vamos falar só boa tarde novamente. Um prazer imenso estar de volta aqui na PUC. Enfim, sou formada em Direito, aqui como o Laio falou. Cheguei uma vez filho da PUC, né? Sempre bom voltar a casa. Eu estou bem contente com esse convite, com essa oportunidade. E pensando um pouquinho no que eu poderia falar, porque diferentemente do Laio, eu não estou no doutorado, meu doutorado na unidade de educação de criação de uma criança de quase 5 anos. Quando eu entrei aqui no mestrado, eu engravidei, o Branco super me acolheu. O Manuel já está com quase 5 anos, ele acha uma loucura entrar no doutorado. Nesse momento, fiquei pensando o que eu poderia falar, porque eu acho que os estudos continuam, independente do estado aqui na universidade. Recentemente, na semana passada, eu fiz um curso na Católica de Política Literária, por exemplo. É uma linha conhecimento que tem me chamado muita atenção. E online eu trouxe o Vargas, por exemplo, que foi uma das minhas referências para estudar o Valente Xavier no mestrado. Então, foi muito grato te ouvir, porque, enfim, fiquei encantada pelo Vargas também. São muitas coisas na literatura, me encantam muito, mas fiquei pensando que eu poderia trazer, achei legal o que o Marco falou, porque pensar literatura e infância é uma coisa, né? Então, um artefato da humanidade, que muito pouco, às vezes, prestigiado, né? Embora a gente esteja falando do início da formação literária, e eu trabalho, né? A minha maior parte de trabalho está voltada para um centro de literatura para adolescentes, na rede privada, né? São Paulo, de um grande colégio de São Paulo. Então, é um desafio assim, gigantesco fazer com que esses alunos de 13, 14 anos, que têm uma condição, então esse artefato está, né? É possível estar à mão, mas não há um interesse. Então, por que falta interesse? Na hora de ler, na hora de estar ali na sala de aula, o que acontece? Não é uma discussão que é só nossa, né? Pode pensar na literatura para quê? Espanhol, Todorov, literatura ibérica, com tantas discussões em torno disso. E aí, depois, eu acho, principalmente da pandemia, ficou muito latente essa questão dos letramentos, né? Que já é uma coisa que vem lá da linguística, enfim, do letramento especificamente literário. E das metodologias ativas também não é nada extremamente novo, já data ali da década de 80. A gente pode pensar até de antes, né? Se pensar no Paulo Freire, da educação do curso bancário, enfim. Mas acho que principalmente é um divisor de águas, principalmente depois da pandemia, né? O aluno que nós chamamos na sala de aula antes e o aluno que a gente tem depois da pandemia. Então, acho que por isso talvez o termo tenha ficado aí bastante evidente. Então, eu fiquei pensando um pouco, vou te dar um pequeno para você, vai? Enfim, já falei um pouco, né, quem eu sou, formada aqui, no mestrado, e meus interesses pela literatura passam por vários lugares. Eu me lembrei um pouco do Antônio Cândido, quando fala do direito à literatura, né?
O Deixe Mexer é um texto em que ele vai, em sua formação, falar muito mais dessa questão do acesso à literatura, talvez até ter um lugar social não privilegiado, né? Mas fico pensando que, estando no lugar onde eu estou dando aula para esses alunos que até têm essa condição, o acesso e o direito à literatura muitas vezes é negado. Então, eu fiquei pensando um pouco, né, como referência teórica, um pouco nesse texto dele. Então, se a literatura é um sonho rodado das civilizações, e, portanto, é alguma coisa que passa por todos nós da humanidade, né, segundo direito, como que a gente faz o aluno, que não é uma coisa dada, o Léo também falou um pouco disso, não é uma coisa que está dada, é um construto da humanidade, tem que ter uma formação, então passa por uma questão que é escolar, e como que a gente pode fazer isso, né? Então, só para trazer uma voz aqui, me recordei um pouco do Antônio Cândido desse direito à literatura. E aí, claro, a gente está diante da escolarização da literatura frente ao letramento literário, como fazer. Eu trouxe uma referência, dentre tantas outras, que eu acho que é bem interessante, o livro do Mosson, que ele vai tentar mapear ou sistematizar um pouco o letramento literário, nesse livro que se chama Letramento Literário e Prática. Ele coloca a organização da aula, né, como motivação, introdução, leitura e interpretação. Enfim, dentro da minha prática e da prática dos professores do colégio onde eu atuo, isso já acontece, é muito feliz até, né, o exercício que a gente tem, não quer dizer que a gente alcance esse nível gigante de alunos leitores, mas essa prática já existe. Então é legal você ler um livro e reconhecer que isso aqui, por exemplo, está sendo feito, né? Então ele vai dizer que a motivação é uma moldura, né, para a interação do modo criativo com as palavras. E essa palavra, para mim, na verdade, tem uma importância gigantesca, porque como a gente lida com o construto, né, da humanidade que tem a ver com criatividade, mas o papel do aluno na hora da aula é também ser criativo. Se eu não consigo fazer com que o aluno crie alguma coisa enquanto a aula de literatura, a meu ver, ela não acontece. Então, me parece um dos caminhos, talvez, para chegar no aluno, principalmente no adolescente, as ferramentas são várias, a linguagem tem que ser outra, seria justamente pelo caminho da criação. Depois passaria pela introdução, né, que seria a apresentação do autor e obra, a leitura em si, com acompanhamento, considerando o fato de aquele livro estar sendo lido para um trabalho, para uma prova, então há que fazer, né, fazer o acompanhamento, e a interpretação, que aí é já o entendimento, né, claro que aqui ele faz uma dicotomia de leitura e interpretação, e a gente poderia questionar um pouco, né, a interpretação já é a própria leitura, enfim, mas há essa organização, essa sistematização aqui pensada pelo livro, que eu acho que é interessante até um certo ponto, né? E aí, trazendo as metodologias ativas, enfim, eu trouxe alguns nomes que são muito comuns na sala de aula invertida, ensino híbrido, aprendizagem por times, aprendizagem baseada em projetos ou educação. A meu ver, quando a gente vai passando, né, se tem um cronograma, sei lá, de 10 aulas para trabalhar um livro, depois falando de maneira muito prática, porque o tempo é curto, então estou sendo muito pragmática, né, até para falar disso. Então, pensar no roteiro para essas aulas em que, talvez, por semana, boa parte dessas metodologias sejam aplicadas, considerando que o aluno, muito bem orientado, ele esteja fazendo a leitura do texto em casa. Tá? Eu estou trabalhando agora com os alunos do oitavo e os livros da Paula, né, do Félix Molnar. E aí me chamou muita atenção também, eu li com eles uma parte do prefácio, que o Paulo Bonner, que é quem fez a tradução direta do húngaro, ele diz assim que para ele era muito interessante pensar nos livros clássicos, como eles não eram, na verdade, direcionados aos adolescentes, tá? E que muitas vezes, né, vai pela adaptação. E aí é uma questão que eu acho que é do ensino mesmo de literatura, né? Porque se eles odeiam a leitura, eles odeiam mesmo, né? Acho que tem na primeira infância até se ler, porque tem uma mediação maior do pai, da mãe, eles ouvem mais do professor, não é uma figura embaixo, mas na adolescência você perde um pouco esse amor, né? Acho que é bastante, toda hora você vai falar, exemplo que ele vivia com o filho dele, né, do ensino de literatura lá na França. Então, a gente meio que perde mesmo esse aluno leitor para essa fase ali do sexto ano, por exemplo, e no médio, talvez por conta
da literatura muito voltada para o vestibular, e você também, né, talvez isso só vai ser retomado na vida adulta, né? Eu fico pensando um pouco disso, e achei muito interessante isso que o Paulo acabou de falar, de uma literatura que, né, o clássico é o que está na escola, mas o clássico não foi feito como público-alvo adolescente, né? Então, realmente há muitos ruídos aí, né? Fiquei pensando um pouquinho nessa literatura interessante, né? E eu acho que as metodologias vão nos ajudar um pouco para tirar, então, esse olhar de uma, sei lá, na universidade a gente lê o texto, como adulto a gente lê o texto sobre o prazer, o estudo, e faz as imaginárias. Esse aluno, ele está pensando, ou que lê os best-sellers de adolescentes, e aí tudo bem ler por prazer, ou simplesmente, não vai ter prova, não precisa, ou eu fujo disso, porque vai ter prova de trabalho também não quero, é a escola que me dá, se for mesmo da escala que eu leio, a escola eu também não quero, né? Eles falam, né? Eu converso muito sobre isso com eles falam, se a escola pedir, já vai ser chato, né? E eu trouxe alguns exemplos de metodologias que eu tenho aplicado já há alguns anos, que eu acho que tem funcionado muito, né? Então, já para aquele aluno que é leitor, e para aqueles que às vezes não são tão leitores assim, mas de alguma forma abrem um caminho, né? Vou trazer um exemplo mesmo, acho que dá para a gente conversar um pouco depois sobre isso. Trouxe aqui um exemplo do Quintas Gordon, um trabalho com ensino médio, mas, enfim, fiquei pensando um pouquinho para quem trabalha com esse público. Então, geralmente, né, nessas primeiras aulas que nós vamos falar da motivação e da introdução, eu tento mesclar essas duas coisas, na verdade. Então, sei lá, quem é o Machado de Assis, né? Ele vai fazer uma curadoria, porque sentava, como que faz uma pesquisa, ou que o professor não fica lá na frente numa aula convencional falando que é Machado de Assis. Então, assim, algumas perguntas podem ser feitas, né? Quem foi, em que momento histórico viveu, qual a importância da literatura dele para o Brasil, para o mundo, enfim. Então, tem que ter algum roteiro, né? O aluno não vai partir simplesmente do zero, não tem como, então tem que ter um direcionamento. Feito isso, enfim, falei um pouco com eles, né, que não era do ensino médio, era para um ano, a gente estava lendo alguns contos, e no outro ano a gente estava lendo o Alienista, então contar um pouco do Machado na vida, né? Então ele abre a Academia Brasileira de Letras, acho que esses assuntos todos que estão em torno da literatura vão trazendo, às vezes, falar uma fofoca literária, então se chamar a atenção um pouco do aluno também para essas outras nuances. Então, nessa aula especificamente, eu falei um pouco do Machado na Academia de Letras, mas como uma, né, trouxe essa fala do Gilberto Gil que cita, né, quando empossado lá na Academia de Letras, ele cita o Machado de Assis, que também seria negro, assim como ele e tal, então eu mostrei esse vídeo lá, e aqui eles tinham uma proposta. Qual era a proposta? Pensando em tudo isso, para pesquisar o Machado, eles teriam que criar, em pequenos grupos, uma campanha, né, considerando que o Machado, por ser imortal da academia, ele estaria vivo agora, em 2024, e para se reeleger na academia, ele mesmo, né, que fez a academia, mas ele seria reeleito, eles teriam que criar essa campanha. Então, como que se cria? É claro que você teria que mergulhar um pouco ali, uma aula, 2 aulas, fosse na vida do Machado, fazendo fatos que fossem relevantes para que essa campanha eleitoral fosse feita. Então, aí já entra, né, a própria vida do Machado, questões que fossem relevantes, entender um pouco o que é a Academia Brasileira de Letras, esse vídeo aqui da Lívia, que ela, da Antofágica, é muito legal, ela vai contar com um pouco mais de detalhe o que é a academia, então, deixo lá para eles olharem um pouco. E aí, depois vão surgindo as campanhas todas, né? Então, acho que é uma forma que você introduz, porque não dá para deixar simplesmente na mão deles, mas aí vai para a mão deles, e aí volta depois e a aula vai ser meio que dada por eles mesmos, tá? E aí geralmente funciona. E aí você está trazendo um monte de elementos que talvez eles não conhecessem, pode trabalhar com audiovisual, com a questão mesmo da publicidade, enfim. Então, é bem, bem, bem interessante. E depois disso, né, então, os aspectos mais relevantes, talvez uma mini bibliografia, ali que eles pudessem navegar, né, já um pouco direcionado. E depois disso, poderia entrar no quiz, né, para ver o que ficou ali, né, como finalização da aula. Ainda assim, na vida, né, a vida obra do Machado de Assis, e pensando, sei lá, o Quintas Gordon, né? Então, primeiras aulas, essa curadoria dele, talvez fazendo a campanha sobre o Machado. Depois, uma outra aula, ainda na metodologia ativa, aprendizagem entre pares, né? A ideia aqui seria a criação de perfis, ou em redes sociais, eu já fiz em redes sociais, eu já fiz em
Perfil astral, fiz isso uma vez com Capitães da Areia, né? Então, depois de ler o início, entender quem são os personagens, tá, eles vão ter um destino. Então, sei lá, o fulano de tal seria de que signo e por quê, né? Então, alguns criaram um mapa astral completo, né? E mais recentemente eu pedi o MBTI. Enfim, quem está em sala de aula sabe, eles fazem, às vezes, né, para eles mesmos, o MBTI, que é um teste de personalidade. Então, eles fazem para si próprios, né? E aí eu peço para o personagem. Eles entram na sala, né? A gente tem computador em sala. Uma realidade que eu sei que não é a realidade de muitos. Uma escola particular, enfim. E aí eles entram ali na sala e já vão fazendo e fazem. Ah, que legal, não sei o quê. E aí tem um perfil lá. E aí a gente já vai entrar para falar, então, depois, o que é o personagem na teoria literária, personagem do ponto de vista psicológico, que deu para perceber, enfim. Então, vai surgindo aí outras conversas. Numa próxima aula, talvez a gente pudesse ainda trabalhar com a produção de limites literários, né, para falar aqui, por exemplo, do narrador e do realismo. Depois, a noção de tempo e espaço, eu fico pensando em uma atividade, eu já propus isso, uma outra perspectiva, que é a noção de crossover, né, que é extremamente da literatura, dos ambientes do audiovisual. E aí você pega lá o realismo, né, uma corrente literária, e você vai fazer com que eles façam um personagem de uma escola literária se encontrar com o de outras escolas literárias. Como seria esse ponto? Né? Então, aí dá para fazer um crossover. Depois, uma gamificação, eu vou mostrar um exemplo que eu já fiz uma outra aula de gamificação para pensar no estilo machadiano. E depois uma aula, né, para aparecer ali, eu ia amarrando todas as pontas, talvez um pouco mais expositiva, e de estações que os alunos pudessem ir tudo que os colegas tivessem esforço, né? Agora, na gamificação, fez uma vez na leitura do alienista, a gente foi falando um pouco do estilo, né? Ver essa característica, essa qualidade machadiana que é isso, né? Eu trouxe, eu acho legal essas navegações dos Instagrams, YouTubers, todos eles trazem sempre ideias extremamente criativas. Tem o português é legal, né? De uma aluna também aqui do programa, a Carol. E ela fez uma brincadeira um tempo que era, se você é fulano de tal autor, como você responderia comigo hoje? Assim, é muito divertida a ideia como um todo, né? E aí, aqui a proposta, na verdade, eu não mostrei para os alunos a resposta, eu mostrei uma da Lígia, Fábio Pisteles, que a gente tinha lido, mostrei a resposta, mostrei da Agatha Christie a resposta, e a do Machado eu não mostrei, eu disse, agora está na mão de vocês, a gente já terminou a leitura, agora vocês vão responder a lá Machado de Assis. E aí tem uma resposta que está aqui dada por um grupo de alunos, para minimizar para fazer a leitura, que é Machado, sou sim. Fala-me hoje, antes de começar a história, desejo escrever aqui pensamentos moribundos de arrependimento e sangue perante os responsáveis pela manipulação de massas de preparo instantâneo. Esclarecido isso, seguirei para o prefácio da minha história. Lembro-me de retornar à minha residência, vindo de um dia conturbado com os loucos da Casa Verde, né? Lembrando que era o alienista. Tomado pela fadiga, direcionei-me para a despensa e pensei no que poderia encher meu estômago faminto. Como uma pessoa irascível, abri logo o pacote e joguei o conteúdo na panela. Em um instante de estupefação, distraí-me e deixei o pó cair fora da panela. Logo me despecei e voltei ao que estava fazendo. Sinto que foi aí que as coisas saíram do seu curso natural. Não solucionar meu problema, despejei o primeiro tempero que enchi na prateleira. Depois perdi a consciência, me toquei que deveria ser ira de Deus. Enfim, né? Aquele era um aluno que já tinha se interessado tanto pelo Machado, que já tinha ido ler, por exemplo, Memórias Póstumas, né? Então, tinha, assim, bebido um pouquinho mais aí do estilo machadiano. Aqui foi uma proposta, como eu disse, né, do Capitães da Areia, então aí está a proposta tem que estar muito clara, né, para entender o que está sendo solicitado, então, o personagem, produzir um tipo de perfil para ele, seja outro rede social fake, ou um perfil astral, e depois você socializar, tem de preparação, e depois a gente socializa e aí vai trocando a leitura que foi feita em casa, essa é a ideia. Né? Então, aquela aula mais tradicional expositiva, chegou, vamos falar. Muitos, pelo menos foi a experiência que eu vivi, eles morrem de tédio fazer isso. Então, é uma forma diferente de você provocar isso, vai para a mão deles, e depois volta para nós e a gente vai direcionando os encaminhamentos que sejam necessários. Né? Acho que são alguns exemplos de tantos, eu teria alguns outros para mostrar, mas é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade, espero ter trazido algum ponto de reflexão. Muito, muito obrigada.
Isso, Priscila, e poder, assim, né, a gente verificar que tudo aquilo que a gente diz vai chegar de uma forma tão, assim, provida onde ela precisa chegar. E depois algumas questões entrando assim. E aí, para a gente dar continuidade, nós vamos receber agora, online, a Geise Nunes Adriano. A Geise tem a sua apresentação se intitula Tudo Vai Dar Certo, cantando em inglês e língua de sinais, o gênero canção, um texto literário nas aulas de língua inglesa. Geise, Geise já está bem, acho que só precisa tirar o destaque de mim todo nela, sabe? Sim. Sim. Só preciso que habilite também o compartilhamento de tela. Ah, agora apareceu. Tá tudo certinho por aí? Porque agora a minha tela, eu só estou vendo meus slides, não estou vendo mais nada. Tudo certo. Tudo certinho? Tá dando para ouvir minha voz bem? Bem, então acho que primeiro agradecer, né? Já vai fazer aí quase 7 anos, estava fazendo as contas aqui, 7 anos que eu terminei o meu mestrado em literatura e eu passei todo esse tempo aí dentro da sala de aula, né? Para mim é um prazer muito grande estar na sala de aula, mas também é muito gostoso poder ter de volta, né, ver aí esse espaço da universidade. Estou planejando aí voltar para o mestrado com um tema de pesquisa completamente diferente do que eu fazia, né, na época da dissertação, porque agora o meu interesse está totalmente voltado para a educação mesmo, né? E assim como a colega que veio antes de mim, a Priscila, né, eu também trouxe aqui um pouquinho do que a gente faz na sala de aula todo dia, né? Então, isso é só uma de tantas práticas que a gente tem por aí acontecendo o tempo todo nessas escolas aí da nossa grande cidade aí de São Paulo. E agora eu estou aqui como, nessa escola, eu sou professora de língua inglesa. Então, o desafio é como é que eu posso cumprir os meus objetivos, né, como professora de uma língua estrangeira, mas sem esquecer da literatura, que, infelizmente, né, bem, eu vou trazer isso mais para frente, às vezes o ensino de língua inglesa talvez não esteja chegando lá ainda, né? Então, como a professora Diana já colocou, né, então tudo vai dar certo, cantando em português, inglês e em língua dos sinais. Então, esse meu relato, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a minha tela. Esse meu relato ele vai trazer, né, uma proposta didática que foi desenvolvida com alunos do ensino fundamental 1, né? Então, na verdade, isso faz parte de um projeto mais amplo, em que eu trabalho em inglês, música e artes. E aqui é um exemplo de uma música que é Three Little Birds, do Bob Marley. Eu trouxe até aqui o livrinho, não sei se vocês conseguem ver, mas na nossa sala de leitura chegou esse livro aqui alguns anos atrás, que se chama Tudo Vai Dar Certo, e que é justamente uma adaptação que foi feita pela filha, né, do Bob Marley, da música do pai dela. Então, a minha ideia era o quê? Né? É usar o que eu tenho na escola. Então, eu tenho esse livro e eu queria fazer um trabalho a partir dele. Então, eu tenho o livro, que o livro é bilíngue, ele traz a canção em português e inglês. E eu trouxe também uma outra canção que é em língua de sinais britânica, que é uma outra temática que a gente ia trabalhar também nesse meu plano de aula, né? E a ideia é a gente ter também aí a canção como um texto literário nesse projeto de inglês com música, visando motivar e incentivar o crescimento acadêmico e pessoal dos estudantes. E aí a gente foi tendo vários pequenos resultados aí com essa atividade. Eu queria começar primeiro, na verdade, com um convite, né? Quando será que foi, né, o nosso último Era uma Vez, né? Quando foi a última vez que a gente leu, não só para trabalhar, para estudar, né? Mas quando foi o seu último
contato com a fabulação, né? Qual livro que fez você viajar, né? Que deixou uma marca em você, que tem ainda uma marca em você? Será que dessas lembranças que você tem, né? Desses trechos, desses escritos, será que também não tem músicas aí, né? Canções? E a gente tem uma fala icônica do Antônio Cândido que ele vai dizer o quê? Né, que não há povo e não há homem que possa viver sem a literatura. Isso é sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de viver. Eu agora não sei se vocês estão escutando os alunos aí, que eu estou dentro da escola, tá? Peço desculpas. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Então, a pergunta, quando foi o nosso último? Era uma vez, na verdade, é o tempo todo, né? A gente está em contato com essas fabulações. A imagem que está aí na tela é um trechinho de um dos videoclipes, né, dessa música Three Little Birds do Bob Marley, em que tem a garotinha lá andando pela rua com uma televisão e a televisão quebra e ela bate na televisão e não tem problema, porque ela começa a imaginar, né, essas imagens mesmo com a televisão quebrada. A gente tem outros videoclipes dessa canção, o do Gilberto Gil, né, é uma outra narrativa, um outro mais recente, que eles fizeram uma releitura de contos de fadas, está lá embaixo pequenininho, que é Os Três Porquinhos, né? Os Três Porquinhos e o Lobo Mau, eles juntos lá cantando que tudo vai dar certo. Então, pensando nisso, né, desse potencial tão grande da literatura, também tem um potencial enorme aqui na cidade de São Paulo, né? Então, São Paulo tem o potencial para ser uma grande capital de leitores, né? O que a gente precisa? A gente precisa dessa tríplice de espaço, de livros e de leitores. Então, aqui na cidade, a gente tem inúmeros espaços, né? A gente tem as bibliotecas públicas, a gente tem as livrarias, a gente tem a casa de cada aluno e a gente tem as escolas, que é muitas vezes onde ele vai ter esse contato com a literatura, né? De inúmeras formas. E parando para pensar, né, no tamanho da nossa rede, estou falando da rede municipal só da prefeitura, a gente tem aí mais de 4.000 escolas, né, que trazem aí mais de 1 milhão de estudantes. E se a gente pensar na quantidade de livros que são enviados, que estão nos espaços dessas escolas, são milhões. Né? A gente tem um programa que dá 2 de livros que vêm para serem utilizados nas aulas de língua inglês, nas aulas de inglês. Antes esses livros eram paradidáticos, né? Tinha uma outra pegada, mas agora estão começando a chegar, né? Alguns livros aí bacanas, né? Para a gente usar nas aulas de inglês também. Não é aquela coisa adaptada, Disneyficação, né? São livros bacanas mesmo. E uma coisa excelente que apareceu no documento desse ano, então, a Organização Pedagógica de 2024, que foi para toda a rede, que é pensando o que a gente vai fazer nas escolas nesse ano de 2024. O evento e o documento teve aí a participação da professora Diana, fiquei muito contente quando eu vi o nome dela lá, né? Então, lá tem um trecho que diz o que a respeito aí da leitura e da leitura literária. No ensino fundamental, a integração da literatura em diferentes disciplinas e atividades extracurriculares também é uma abordagem valiosa. É sempre importante lembrar que ler é uma responsabilidade de todas as áreas. Então, isso era um problema, né? Leitura, literatura, é só função do professor de português? É só função do pedagogo?
do professor que está designado de sala de leitura. E não, aqui já deixou bem claro que esse ano o foco é trabalhar leitura e literatura e é trabalhar em todas as disciplinas, todos os professores. Então, por isso que eu, mesmo agora, eu estando na sala de aula de inglês, eu tenho que continuar trabalhando isso, sim, né? Devo fazer isso. Então, eu procurei no currículo de língua inglesa aqui da Prefeitura de São Paulo o que tinha lá, né, a respeito de leitura literária, né? Porque a gente tem muito falando no currículo de língua inglesa, falando sobre leitura, mas não necessariamente são de textos literários, né? Às vezes são textos informativos, são outros tipos de texto, né? E realmente, desde lá dos anos iniciais, a gente já tem lá falando, são aqueles trechos bem pequenininhos que estão aí no slide, a gente já tem colocando que eu tenho como objetivo, né, dentro da minha disciplina do ensino de língua inglesa, eu tenho que falar com eles, discutir com eles sobre histórias infantis, esse aparece no do segundo aninho, né? Depois vai passando, quando chega ali no quinto ano, tem um objetivo que ele coloca aqui, ó, discutir símbolos e produtos de diferentes culturas, artes visuais, arquitetura, dança, teatro, cinema, entre outros. Aí a literatura acho que estava no entre outros, né? Mas aí depois, no próximo ano, ele escreve literatura bonitinho, que ele coloca, ó, um dos objetivos, construir repertório cultural por meio de contato com manifestações artísticos culturais vinculadas à língua inglesa. E aí ele cita várias, incluindo ali a literatura. Então, no ensino de língua inglesa, já são 5 eixos que a gente tem que trabalhar, né? Leitura, escrita, gramática, mas enfim, um desses eixos é a dimensão intercultural. Então é lá dentro que se espera que eu trabalhe. Não é só a língua inglesa que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar a cultura e tudo mais que envolve os países que falam essa língua. Aí aqui só para mostrar rapidinho, né, onde que aconteceu essa aula, né, que eu estou dando aqui de exemplo, é uma escola pública da prefeitura, aqui na Zona Leste de São Paulo. A escola de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. A escola está localizada numa região basicamente assim com comércio e com casas, não é uma região que tem assim muito local para entretenimento, né? Então a escola serve essa dupla função aí de ser o espaço que eles estudam e também é um espaço que eles têm para visitar até mesmo no final de semana, né? Então realmente trabalhar com as artes são um dos projetos que os alunos mais gostam aqui dentro da escola, seja música, seja literatura, leitura, eles gostam bastante, porque tem essa carência aqui na região da escola. Então vamos lá, né? A aula parece ser muito ambiciosa, mas é porque no cotidiano da sala de aula a gente tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu estou falando de uma aula sobre língua inglesa e também a cultura desses países que falam a língua inglesa. Então, inglês, não é o caso de eu vir justificar aqui porque a gente precisa estudar a língua inglesa, né? Mas talvez tenha o caso de eu colocar como que a música já é muito utilizada para esse propósito, né? Para ajudar tanto no ensino da língua quanto no ensino da cultura, das artes que a gente tem desses diferentes países. E eu também tinha um outro objetivo, que também faz parte do currículo, né? Que é a gente trabalhar uma educação especial e inclusiva. Então, eu tinha que trabalhar com a língua inglesa e a cultura dos países que falam inglês, eu ia fazer isso por meio das artes, por meio da música, e tinha que ser uma aula que tinha que atingir a todos, né? Em todas as salas tem alunos portadores de alguma necessidade especial, né? Então, a nossa aula tem que chegar para todo mundo, né? Então eu tinha esse desafio aí também, né? Bem, e a música, como eu já dizia, né, ela é muito utilizada, já é muito utilizada pelos professores de língua inglesa, e esses usos variam muito, desde uma simples recreação até realmente um estudo ali que vai mais a apreciação mesmo artística, a interpretação de sentidos ocultos, ideologias implícitas e várias questões dependendo da música que a gente está
trabalhando. Bem, vou passar um pouquinho mais rápido, senão vamos lá, né? Então, esse trabalho eu não fiz sozinha, eu estava fazendo em parceria com a professora de sala de leitura aqui da escola, a gente ia fazendo concomitantes aulas aqui e lá. Então, começou pela leitura desse livro, né? Esse livro era bilíngue, como eu disse, adaptado pela filha ali do Bob Marley. Então, a gente viu desde a questão do texto, que é a música, né? Até a questão das imagens. Então, esse livro, por exemplo, ele trazia uma interpretação já voltado para a infância, né? Então, tudo vai dar certo. Era uma criança, no caso, esse menininho. As imagens iam mostrando ele com os vários pequenos, grandes problemas ali da infância, né? Choveu, e agora o que eu vou fazer dentro de casa, né? Eu estou na cozinha, a farinha espalhou para todo lugar. Então, as imagens já iam trazendo uma outra interpretação, né? E aí na aula a gente também viu os videoclipes, então sempre ia casando, nunca era o texto literário sozinho, a gente sempre trazia outras artes, né? Então no videoclipe a gente tinha lá as interpretações dos diferentes videoclipes, o videoclipe do Bob Marley original, da década de 70, ou do Gilberto Gil, o mais recente agora que é essa releitura com os contos de fadas. Contos de fadas é um dos livros, dos textos literários que eu tenho, né, à minha disposição para trabalhar na aula de inglês. A gente recebe, né, os livrinhos bilíngues também para usar com eles, então deu para casar bem. A própria música em inglês, que aí já entrava outra questão, né? Quem é Bob Marley, o que é reggae, o que esse próprio ritmo musical acrescentando com a letra da música e que isso mais traz de interpretações, né? E depois a gente viu a questão da linguagem de sinais. Eu escolhi uma interpretação da linguagem de sinais britânica porque era aula de inglês, então eu não quis focar na Libras, né? Então a gente também quis olhar para essa outra forma de comunicação que trouxe muitas discussões, né? Então, até no sentido de, por exemplo, caramba, o surdo também tem a música para o surdo também escreve, também tem a literatura do surdo. Então, foram várias questões que estavam vindo à tona por necessidades aqui da escola, né? Então, a gente estava num projeto de cultura de paz, estava na época que estava tendo muitas questões assim de violência dentro da escola, com alunos, com professores. A gente estava também num movimento de discutir, né, essa questão das necessidades especiais. A gente tem várias aqui dentro da escola, das mais variadas, né? E a gente viu que uma que não estava sendo contemplada era justamente essa questão da surdez, né? Então acabou sendo o meu foco aí nessa aula, uma coisa que eles estavam aí interessados de fazer. A gente viu também outras questões, né? Então, quadrinhos, filmes que também traziam essa questão da surdez. E um dos produtos finais foi, em parceria com a professora de sala de leitura, eles fizeram a declamação de textos que eles escreveram, né, a partir da temática, a leitura do livro. E a gente também fez, eles cantaram, né, a música em inglês e linguagem de sinais. Gravaram videoclipes, aí tiveram vários eventos, né? Foram muitas coisas que aconteceram, só estou resumindo, né? Então teve entrega de livros, teve caminhada pela paz, teve oficinas que os alunos mais velhos liam livro para os mais novos, eles também ensinavam a música para os mais novos, ensinava em língua de sinais. E indo já aqui para os resultados, né? Então, os resultados mostraram que atrelar o ensino de línguas estrangeiras à literatura, à educação musical, às artes, permitiu sim o desenvolvimento, né, da aquisição de vocabulário, a prática das habilidades, a criação de conhecimentos culturais, discussão de temas e gêneros do cotidiano diversos, né, inclusão, cultura de paz, inclusão, surdez. E aí, com relação à literatura mais especificamente, né, que a gente vê na prática e revê na literatura? Que muitas vezes, né, algumas práticas dos docentes no ensino de língua inglesa, quando eles usam gêneros e textos literários, elas acabam ficando muito mais focadas em uma perspectiva gramatical. Então, às vezes, eu pego
um livro super bacana ou uma canção super bacana e eu coloco uma atividade lá para entender por que que a contração é assim em inglês ou para completar com uma palavrinha. Então, o que a gente queria, na verdade, começar a pensar, né, que não se conclui, é como que a gente pode realmente trabalhar a leitura literária, a apreciação artística de todas essas artes. A literatura era só um deles, né, eram muitos outros que a gente estava trabalhando aqui, dentro também da disciplina de língua inglesa e também das outras disciplinas, que os meus colegas também têm a mesma dificuldade. Então, a gente viu o quê? Né? Que, em especial no ensino de língua inglesa, a partir dos gêneros textuais e textos literários, eles podem sim ser uma alternativa na superação desse dilema. Por meio dos textos literários e seus gêneros, o professor ele pode proporcionar sim um maior nível de conhecimento cultural, linguístico e social para as turmas, proporcionar reflexão sobre o texto e a forma desses textos, a produção e a recepção deles, e ajudar no que a gente quer no grande objetivo aí da formação crítica e emancipatória dos alunos. Eu vou ir encerrando por aqui, que eu já estou vendo que eu estou me alongando demais, né? Mas só fica aí a sugestão, né, para os professores de outras disciplinas, né, quando eles forem fazer uso dos textos, de textos literários, podem e devem fazer isso, né? Mas para que eles considerem eles como textos vivos, né, atemporais, grandes obras de arte e não só às vezes só como uma ferramenta para trabalhar um determinado conteúdo ou para trabalhar um ponto gramatical, que aí realmente seria muito, muito, muito triste. Obrigada. Eu tenho o videozinho aqui deles cantando, mas acho que já não dá mais tempo. Gente, eu estava dizendo que bacana a sua proposta, ainda mais por trazer essa vertente da literatura inclusiva, garantir esse acesso a todos, efetivamente. Então, parabéns. Eu acho que vocês mostram, né, para a gente o quanto vale a pena ver que todas as pesquisas acabam chegando onde precisam chegar. E eu queria muito convidar o Laio e a Priscila para estarem aqui agora para a gente poder abrir para perguntas que nós, né, tenhamos aqui dos nossos convidados. Por favor, vocês sentem aqui. E aí eu também vejo se no online alguém tiver qualquer pergunta, pode colocar no chat. Quem gostaria de começar fazendo alguns? Por favor, Débora. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, as três, ela consegue ouvir, porque eu também tenho uma pergunta para ela. Sim. A minha pergunta é para a Priscila, primeiro. Eu já posso fazer as duas, né? E aí vocês digam aí para vocês vão fazer a ordem de resposta, né? Então, Priscila, eu achei bem bacana a que você trouxe, né? Compartilhar um pouco das suas dias. E aí, eu queria perguntar especialmente em relação ao uso do MBTI, né? Que também sou aí geração Z, é uma coisa que me interessa. E quando você fala assim, que os alunos fizeram esse mapeamento dos personagens, né, das personagens do MBTI, eu quero saber se de alguma forma você pensou numa publicação disso no site do MBTI Database. Não sei se você conhece, que é justamente uma comunidade aí do MBTI, né? Eu tenho até usado para Vera, tem vários, que as comunidades, os próprios fãs, né? Sim. De séries, de filmes, de livros, já fazem isso e trocam entre si de uma comunidade, então a pessoa coloca lá, eu acho que o Sherlock Holmes é ENTP. Então lá o pessoal vai fazendo a votação, vai fazendo todo um mapeamento para chegar nesse senso. Então, enfim, a minha pergunta era se de uma forma você chegou a ampliar isso. Mas já vou roubar a ideia. Não, Com certeza eu vou usar a ideia. não, beleza. Então, agora só uma curiosidade. E a minha pergunta, e a outra é, por favor, ela tá me ouvindo? Tá, né? Acho que sim. Tá. Tá, então, gente, eu queria, enfim, eu achei interessante
mistura da música, a linguagem de sinal em inglês, eu queria perguntar para você se a linguagem de sinal que você tem trabalhado é tanto a brasileira ou a americana. Porque eu pergunto isso porque, enfim, também acompanho o TikTok, né? E no TikTok tem vários influencers, aqui no Brasil também, né? Alguns influencers que já estão fazendo tradução de funks, músicas sertanejas com linguagem de sinal, eu acompanho alguns, mas isso principalmente tem incubado, né, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, pessoas que estão traduzindo músicas da Rihanna, da Beyoncé, para a linguagem de sinal americana. Então, eu queria saber, pensando nesse também do uso do inglês, só que no caso da linguagem de sinal. Enfim. Quem que vai responder primeiro? É a Priscila? Sou eu? Sim. Bem, acho que eu vou ir falando então, né? É, sim, sim, nossa, é excelente. Esse trabalho eu também apresentei num evento aqui da prefeitura que era voltado para a educação especial, né? Então, lá eu justifiquei para eles que, como eu sou professora de inglês, a professora de sala de leitura, ela queria Libras, né? Mas eu falei, como eu sou professora de inglês, na minha aula eu vou ensinar para eles que assim como né, na língua portuguesa, né, tem as diferenças, né, também tem as diferenças na língua de sinais. Então, o que eles aprenderam, então eles viram em português o professor de sala de leitura e comigo a canção em inglês e na língua de sinais também britânica que eu escolhi. Então, eles viram também diferenciado, né? Fazia parte da proposta, aí não sei se tem tanto a ver com o nosso evento aqui de literatura, né? Mas fazia parte da proposta para eles entenderem, né, essa diversidade linguística, e foi muito bacana, porque aqui na sala de leitura a gente a bibliodiversidade assim da prefeitura está ótima, né? Então cada vez mais a gente está recebendo uma variedade assim de livros muito grande. Os livros são pensados para a gente combater todos os tipos de racismo. Os livros eles pensam na inclusão. Então a gente tem esses livros também voltados para essas pessoas com necessidades especiais, né? E como a gente estava trabalhando com música, a gente pensou assim, ok, mas como é que a música então vai chegar nos surdos? Então por isso que a gente teve que criar além do livro, né, a gente criou também a nossa apresentação com livros para, de fato, tentar, né, chegar em todos os alunos aqui da escola. Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria... Quem gostaria? Não, Vera? Pode falar, Vera. Ouvindo vocês, né, a gente dizer, a dinâmica, quando se fala no livro, mesmo no livro colocou, a importância, já não falo, né, na articulação do texto, do verbal, do visual, do desenho, da ilustração, como que ele vai articulando isso. Aí, ouvindo depois a Priscila, as relações com o mundo virtual, vamos dizer assim, as redes, essa interatividade, esse lançar mão da tecnologia. Eu acho que a gente, ouvindo vocês, cada vez mais vai sentindo assim, a gente, eu digo aqui, que eu sou de uma geração um pouco mais para trás. Ou seja, não tive a oportunidade de usar isso, quando eu trabalhei com criança, com adolescentes, né? E o que eu penso hoje, eu tenho acompanhado alguns projetos fora do Brasil, onde acontece uma preocupação muito grande quando se fala em leitura do literário, na interação com a família. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque para mim no início foi muito impactante. Como acontecia a preocupação de acolher a família, vamos dizer assim, mais diretamente, pai, mãe, cuidador, o avô, a avó, enfim, aquelas pessoas que estão em contato mais direto com as crianças. Então, uma série de atividades propostas pelos professores e pela escola para trazer essas pessoas, né, e inteirá-las
desse novo contexto. Eu só digo, né, bastante cansados de falar e de repetir, e a escola sozinha consegue fazer um milagre de construir. A construção do escola começa em casa. Né? E aqui nós temos a experiência de escolas particulares, a experiência de escolas públicas, como vocês estão colocando. Eu fico imaginando o repertório dessa família. E quando nós mergulhamos nesse universo da tecnologia, do mundo virtual mesmo, significa você trabalhar com a criança, você sentir essa preocupação, a escola tem trabalhado isso, vocês como professores, de focar também na família, porque senão fica só na mão da escola, eu acho que isso é muito pouco. E eu, como eu tenho participado dessas experiências fora do Brasil, e é diário, são experiências em que quem vai buscar a criança chega 20 minutos dela, entra na sala de aula e vivencia com a criança aquele momento final do período escolar. E às vezes é sempre um momento. Isso me tocou muito. E eu tenho acompanhado, então, como isso acontece, como isso se desdobra. E eu não vejo muito isso no Brasil. Eu sei que há consciência de que não, na escola sozinha não vai fazer o milagre de construir toda a equipe que nós desejamos. Nós desejamos muito. E nós devemos trabalhar muito. Está aí vocês, cada um de vocês, falando em uma direção diferente. Né? Mas eu vou fazer essa pergunta. Vocês têm tido essa preocupação, você tem visto projetos, tem buscado, junto com essa proposta do Pedroca, a interação também da família, ou desde a família. É uma curiosidade, mas também estou lançando desafio aí, para a gente perguntar. É um desafio imenso, né, professora Vera? Vou falar um pouquinho, muito rapidamente da particular, eu tenho colegas meus que dão aula em escolas que são particulares. Na escola particular é um gigante desafio a gente ter, né, famílias parceiras em processos como esse. Eu acho que talvez a exemplo que venha de fora, né, às vezes as escolas particulares oram muito do que tem sido feito fora do Brasil. Talvez olhando para isso, elas se interessem e tentem, até agora tem sido uma luta assim, bem difícil, chamar, às vezes, com as famílias mais próximas, falar de coisas muito particulares dos próprios filhos, né? Na vida do cotidiano, imagina falar de literatura. As questões são muito sérias, né, que a gente tem com adolescente em sala de aula pós-pandemia. A gente tem vivido uma sala de aula bem conflituosa, com questões muito sérias mesmo. Então, assim, pelo menos na sala de aula do colégio particular, a gente pode falar um pouquinho da escola pública. Né? Mas eu acho que é um desejo gigantesco. A gente gostaria, né, de poder falar com eles sem dúvida. Então, só um país, né? Ele tem o seguinte, a gente, nós estamos aqui falando em leitura de cultura. Não parece assim, não, querendo algo novo, né? Precisamos atacar essa diversão. Mas eu lembro, inclusive, adulto e tal. E isso não acontece com nas reuniões de pais, por exemplo, uma preocupação da escola em levar o que era, como se trabalhava com aquilo. E uma das áreas que eu era a matemática. Como que eles trabalhavam a matemática com a criança para a gente entender e para a gente ajudar a criança. Então, isso é uma coisa antiga. Você já viu. Né? Agora, na área de linguagem, de literatura, parece que isso é um desafio, mas como fazer isso? E nem eu desconheço, mesmo que faça isso hoje, em reunião de pais. Tem as livrarias que fazem, porque aí tem interesse do escritor, né? E da livraria, mas a escola, estão lançando uma questão Sim, é interessante. As soluções, atualmente eu sou professor, trabalho como editor, né?
mas fui um professor por muitos anos, né, na minha vida. E aí eu acho que eu entendo o que você traz, eu entendo o que se passa dentro de escolas, né, que são colocadas como parâmetros de excelência fora do Brasil também. Entendo que é inevitável, às vezes, esse comparativo do desejo, no qual você vê algo, você não estou dizendo você, mas você vê algo no qual você deseja também, se pergunta, existe isso no nosso espaço? Mas aí eu vou uma pergunta, que é o seguinte, existe na nossa sociedade a produção de desejo disso por parte dos adultos? Existe isso como um projeto de construção social? Será que compete também à escola a responsabilidade de acolher não apenas as crianças, mas toda a integração social, sendo que, às vezes, esse indivíduo único, chamado professor, não tem condição de suprir com as próprias condições de desejo que são podadas, frustradas, arrancadas e devoradas por uma sociedade que não vê isso como um projeto de construção humana? Então, para mim, é muito complexo. Eu entendo a natureza do que pensamos que esse tipo de atitude de integração com as famílias seja muito importante, seja, sim, é importante, existem escolas públicas e privadas que fazem isso, não é legal. Tipo, eu já vivenciei isso na rede pública, eu já vivenciei isso na rede pública de Guarulhos, quando estagiei como professor, vivenciei isso em uma das escolas que era dita como uma das melhores escolas desse país, que é a Escola da Vida. Vivenciei isso em todos esses espaços e vi esses espaços também acontecendo em vários lugares quando circulei por esse Brasil trabalhando com formação de mentores. Mas aí eu me pergunto, compete à escola a responsabilidade de salvar uma sociedade ou compete à escola de ter a possibilidade de salvar aqueles que estão ali, naquele recurso, naquela comunidade? Porque essa responsabilidade da escola, dos professores, sobre algo tão gigante, às vezes é o que cerceia a possibilidade de fazer pequenas ações transformadoras. E até uma crítica relacionada ao ponto da matemática, a matemática hoje em dia critica também esse ponto de metodologia ativa. Tem amigos autores de matemática que falam, olha, tá beleza, metodologia ativa, para quê, por quê, e qual é a produção de desejo em relação a essa metodologia ativa? Então, eu acho que, assim, a grande questão é como que a sociedade, como as instituições escolares, sejam privadas e públicas, estão se constituindo atualmente pensando na construção do sujeito. Isso são múltiplos sujeitos, em diferentes instâncias, porque uma coisa é falar de uma escola no Região dos Jardins e de uma escola lá em Perus. E como essas escolas constituem projetos maravilhosos, e também tem processos absolutamente difíceis de construir seu projeto público, seu projeto pedagógico. Porque é muito complexo assim, escutar uma fala dessa. Eu entendo totalmente a natureza, mas com reflexão crítica em relação a isso é muito delicado. Porque para isso se tornar uma responsabilidade do professor, dois palhaços. E não é só isso. Até eu acho que tem o que também essas famílias também estão se colocando como nessa predisposição, desse ensino de linguagem. O que a sociedade está dando de predisposição para essas famílias com o ensino de linguagem nas suas múltiplas vidas, seja ela cinematográfica, seja ela audiovisual, seja ela musical. Então, assim, eu acho que a questão é pensar o projeto de construção humana nos nossos tempos. Para salvar, não um mundo, mais 2, 3 que estão próximos da nossa. Então, desculpa, eu acho que até não tem nada a ver com isso, mas politicamente eu acho que é muito complexo. Como eu disse antes, né? Você falou muito bem. As questões que nós temos na atualidade, eu já participei, já estive nos colégios dos pais, estavam nos próximos, eu vi isso, realmente não vi. Tudo é o que eles conseguiram por enquanto. Eu acho que as urgências são outras, de fato, né? Então, mas acho que a gente pode falar também disso aí da escola pública, né, Geise? Isso, uma parte da discussão eu não consegui ouvir porque o som está chegando um pouquinho abafado aqui, né? Eu acho que quando fica distante do microfone eu não consigo discutir. Se puder repetir a pergunta, o tema da discussão aí no microfone, eu agradeço. A professora Vera perguntou, Geise, o que a gente acha e como que a gente vê e se vê nas escolas aqui um projeto de literatura que chame, né, para mais perto de si as famílias também, além dos alunos.
trazer as famílias para escolas digamos assim, é um dos grandes desafios, né? Eu não sei nem se é uma questão de diferenciar a escola pública da escola particular, mas vou falar de forma geral, né? Do que eu tenho conhecimento, que a minha vida toda eu sempre só trabalhei em escola da rede pública, ou então como projeto, como voluntário, então sempre foi com a galera aqui da Zona Leste, sempre que eu trabalhei, né? Então a gente tem essa dificuldade, assim, de trazer as famílias, né? Mas por isso que é importante a forma como a gente trabalha. Então, que nem eu mencionei aí, que eu fui passando os slides rapidinho, mas foram várias atividades que a gente fez com a comunidade, né? Então, a gente fez as atividades em sala de aula, depois a gente chamou a comunidade, primeiro com os pais, né? Primeiro a gente chamou os pais, vamos lá, os alunos declamando os textos que eles escreveram, a partir das discussões para eles, lendo o livro para eles, os alunos cantando em inglês e língua de sinais para eles. Depois a gente foi para as ruas, né? A gente saiu distribuindo o livro para a galera, entregando folhetinhos com as letras das músicas. Então, assim, é um trabalho mesmo de garimpar, de ir aos poucos tentando trazer essas famílias, né? Porque o nosso laço é com os alunos. Só que é tão potente, né, esse espaço da escola, que às vezes a gente não sabe e nem nunca vai saber. Mas o que a gente está passando para aquela criança, às vezes vai ser transformador para a família toda, para a rua toda, para aquela comunidade, né? Então é muito importante. Então assim, o nosso trabalho a gente sempre só vê um pedacinho, né? Eu não consigo imaginar a proporção que isso vai tomar, nem garantir que isso vai transformar uma sociedade inteira, mas eu posso começar por aqui, por esses meus alunos, que é a sementinha que a gente planta e os resultados eu não vou saber, mas o futuro aí vai mostrar, né? Com certeza. Eu acho que a gente está na educação porque acredita nisso, né? E é tão importante, né? Então eu vejo quem está aí na academia, que está lutando pela educação, quem está na secretaria, quem está nas diretorias regionais, quem está aqui dentro da escola, todo mundo está lutando por esse mesmo objetivo, né? E eu acho que a literatura, as artes, enfim, cada um com o seu espacinho aí consegue contribuir para isso, né? Então, no exemplo desse plano de aula, a gente tentou chamar a comunidade, sim, até porque eram questões que estavam acontecendo aqui que não estavam mexendo só com os alunos, né? Então, a gente queria também trabalhar a questão da inclusão, a gente queria também trabalhar a questão de paz, que era algo que estava mexendo com todo mundo, né? Mas, enfim, a gente trabalha com as crianças, né? É isso que eu posso garantir, mas eu sei que os efeitos aí são gigantes, né? Eu não vou saber, mas acontece muita coisa aí. Sem dúvida, Geice, que cada trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente vai colocando aí passinho a passinho, mas que isso faz diferença, faz. E eu sei que a gente está com a questão do horário, que a gente tem já a próxima mesa, mas eu queria fazer uma pergunta para o Lari. Não, que é exata, eu achei maravilhosa a leitura que você traz, Lari, essa questão da imagem, né? De uma imagem que se diferencia, de uma sociedade como a nossa, que a gente vive mergulhado na imagem, de repente você diz, olha, essa é uma imagem que se diferencia de um livro que tem um propósito capitalista. E é exatamente o que você consegue bem demonstrar. A minha questão, e pensando agora na área da educação, seria também um desafio essa formação, esse letramento visual, assim, que precisa também ser desenvolvido, porque quando a gente tem uma obra como essa, por exemplo, dentro do espaço de mediação, seja na escola, ou em casa, ou em qualquer ambiente, como que a gente pode colaborar também com a formação, esse letramento de um leitor capaz de perceber, de fazer essa distinção e permitir que uma obra como essa chegue onde ela precisa chegar e que muitas vezes as pessoas não têm essa formação, então vão escolher um livro que é mais bonito, mais colorido, né? E perde-se a chance de uma obra como essa chegar onde precisa chegar. Fico pensando, às vezes, mesmo num espaço de sala de leitura, em que os professores não têm essa formação para o visual. Como é que você vê isso? Eu não sei se eu estou isso, tá? Eu só tenho que me aproximar para isso. Então, uma grande questão que eu penso assim, eu acho que crianças, jovens e adultos, todos estão expostos, né, a uma capitalização do imaginário. Seria essa capitalização do imaginário. É como o nosso imaginário é capitalizado a partir das relações capitalistas presentes numa sociedade, principalmente na sociedade adulta.
O ponto é que, assim, não dá para a gente garantir que, nas suas múltiplas heterogeneidades, as pessoas tenham acesso à produção desses múltiplos imaginários que existem. Mas a grande questão é, a partir do momento no qual nós nos colocamos e questionamos qual é o tipo de imaginário que nós temos produzido, então, por exemplo, aquela grande fala, qual que é o livro? Se eu tenho um livro dentro de uma feira que ele tem uma capa escura e o outro com uma capa colorida, qual será o que vai ser levado? A probabilidade do livro com capa colorida de lecionar na infância ser levado é muito alta. Por quê? O que se tem de produção de imaginário do que é um livro infantil é exatamente nesse alicerce. Cores, formas e outros tipos de atributos que definem o que é esse lugar. Mas a partir do momento em que você se relaciona com outros tipos de linguagem que vão transformando a sua produção de imaginário, a sua relação com a própria produção existente dentro das suas múltiplas realidades muda. Ela não vai mudar. Ela não vai ter uma facilitação, porque o projeto capitalista dentro da sociedade se tem como estrutura capitalizar tudo que a gente produz. A gente não gosta simplesmente de dorama porque simplesmente, nossa, surgiu os doramas na sociedade. Não. Existe um projeto cultural que capitalizou isso, capitalizou gestos, capitalizou corpos, capitalizou olhares, capitalizou produção de imaginário desses personagens. Então, tudo aquilo que a gente se relaciona com produção de imaginário tem uma relação com aquilo que se tem de gente dentro da sociedade capitalista. Agora o grande ponto. Como a gente consegue criar fissuras, pequenas fissuras no qual vão germinar possibilidades de linguagem, possibilidades imaginárias que fogem dessas estruturas. Então, a gente tem literatura, mas será que necessariamente essa literatura que esses jovens, nesse tempo, nesse espaço, nesse momento, estão desejando? O que eles conseguem acessar? O que eles conseguem ter, não como conseguir como capacidade, mas como possibilidade de recursos? Então, levar esse tipo de trabalho não é simplesmente só uma ação política por parte de uma pessoa, de um pai, de uma professora, mas sim porque nós, como sociedade, estamos enxergando como produção de imaginário. Então, esse imaginário, ele é um imaginário que se conecta com outras gamas, com outros espaços da sociedade, ou ele é um imaginário que está restrito a um espaço, restrito a uma condição, restrito a um modo de se pensar que muitas vezes é machista, racista, e não entende a pluralidade da vida, da pluralidade humana. Então, para mim, é difícil responder essa questão, até porque eu, às vezes, até penso nessa questão de como formar leitores dentro da sua relação literária com a imagem é muito complexa. Porque até a gente se pergunta, o que eu estou fazendo? Existe uma utilidade naquilo que eu estou fazendo? Tipo, existe, por exemplo, eu estou fazendo minha pesquisa, é útil. E aí eu penso, o quanto mais inútil a minha pesquisa, talvez ela seja mais útil. Porque justamente é nessa inutilidade que vai se criando conexões com seres que não estão prevendo uma utilidade na vida, mas sim a construção de experiências, construção de espaços e de fissuras em tempos que não existem. Muito bem, você colocou na sua apresentação que é um conhecimento que ultrapassa o utilitarismo, um conhecimento para além do utilitário. Excelente, eu gostei muito da ideia das fissuras. Bom, acredito que a gente tenha tido aqui, primeiro, a oportunidade de... Isso, para mim, foi o mais bonito dessa mesa, que é a gente pensar desde a pesquisa, que agora o Laio fala, quanto mais inútil, mais útil ela é, e de fato, e a gente poder, para mim, me deixa muito feliz, de fato, ver professores colocando em prática isso que a gente tanto defende teoricamente, fala da importância, e aí vocês concretizando essas ações. Então, acho que isso é muito bonito, a gente tem um percurso aqui do pensar ao agir, do pensar ao fazer, e também, mais uma vez, assim, muito feliz em recebê-los novamente, né? De ver como todos os frutos que também foram plantados aqui estão semeando, porque às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto todos os nossos alunos estão fazendo diferença socialmente, academicamente. Então, fico muito feliz. Queria agradecer a todos.
todos que estão aí acompanhando também, a Geise, prazer te rever, Geise, a vocês dois, a todos que estão aqui, e a gente vai dar continuidade com a próxima mesa. Então, muito obrigada. Obrigada.